Falar de Deus é facilmente complicado. Sentir Deus é bem mais simples e mais fácil, mas quando a gente entra num campo mais teórico, um pouco mais técnico, com o intuito de tentar trazer para todos, né, que estão me ouvindo agora um entendimento sobre esse conceito, ou sobre esse Pai maravilhoso, né, se torna desafiador e prazeroso ao mesmo tempo. Antes de mais nada, eu não estou aqui para convencer ninguém de que Deus existe, mas para trazer uma concepção aos meus olhos, a minha percepção, e não é a realidade, a verdade absoluta, né? Mas eu espero que possa esclarecer para todos que estão interessados aí e acompanhando conosco essa noite. Essa é uma aula, tradicionalmente, dos nossos ciclos básicos aqui na casa, no KSSF, e é uma aula que dura mais ou menos 1h30 com 30 minutos de prorrogação. E que eu tentei humildemente adaptar para um formato um pouco mais dinâmico, de exposição, de palestra, e que eu espero que seja a contento de todos aí, tá? E o primeiro passo para nós aqui essa noite é falar um pouco do objetivo, né, desse tema aqui na casa quando a gente fala sobre Deus. Então, o objetivo é apresentar Deus como a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas, que é até um jargão muito comum para nós espíritas, né? O que é Deus? É a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. E possibilitar uma visão compreensiva de Deus na concepção espírita, bem como o significado da fé à luz do espiritismo. Então a gente vai tentar, né, ampliar um pouco essa questão da inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, com mais alguns ingredientes que eu reuni para a gente nessa noite, tá bom? E então a pergunta chave da noite de hoje é: o que ou quem é Deus? Tem gente que chama de coisa, tem gente que personifica, tem gente que põe barba né, e cajado, cara feia, com raiva, cara feliz, sorrindo, né? Existem várias versões aí que a gente costuma encontrar. Então, o que ou quem é Deus? E geralmente, em todas as exposições que eu faço a respeito do tema principal, eu procuro sempre trazer as definições que a gente vai encontrar frequentemente por aí. Quando eu estava preparando o material, eu me lembrei de há alguns bons anos atrás, né, quando a gente queria saber de alguma palavra que a gente não conhecia, de um significado de alguma coisa, a gente ia para o dicionário, né? Era o nosso principal recurso, né? E muitas vezes a gente ia para o dicionário tentar entender o que era uma palavra e ficava mais confuso ainda com o que ele nos apresentava. Então a primeira definição que eu procurei trazer para Deus foi a do dicionário. E no dicionário eu encontrei várias definições, algumas mais coloquiais, algumas mais populares, e selecionei aquilo que caberia para nós aqui na noite de hoje. Então, de maneira geral, né, Deus é o ser que está acima de todas as coisas, o Criador do universo, o ser absoluto, incontestável e perfeito. Dá para ler aqui? Tá muito clarinho? Então tá bom. Boa, obrigado, Marisa. No sentido figurado, né,
a gente pode considerar Deus aquilo ou aquele que é alvo de veneração, um ídolo, né? O fulano é considerado um deus de um determinado, num determinado aspecto. E no sentido religioso, eu trouxe duas opções para nós. É um ente eterno e sobrenatural, cuja existência se dá por si mesmo, a razão necessária e o fim de tudo aquilo que existe. Ou ainda, no cristianismo, né, a designação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas hoje é muito comum e em vários momentos, né, nós recorremos a um novo dicionário que está disponível aí digitalmente online, que é a famosa Wikipedia, e que vem cada vez mais se tornando uma boa fonte de consulta em alguns momentos, né? E eu trouxe um trecho aqui da extensa definição de Deus que tem lá. Convido até depois que vocês digitem lá e vejam tudo que é mencionado na Wikipedia a respeito de Deus. Tem coisas bem interessantes. Então o que eu trouxe para nós foi: Deus é um conceito de ser supremo, sendo geralmente definido como o Espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. O conceito de Deus, conforme descrito pelos teólogos, geralmente inclui os atributos, que a gente fala muito, né? Da onisciência, aquele que tem todo o conhecimento, da onipotência, que tem poder ilimitado, e da onipresença, que está presente em todos os lugares. A simplicidade divina e a existência eterna e necessária. Muitos teólogos também descrevem Deus como sendo onibenevolente. Essa para mim foi novidade. Que faz todo sentido. Perfeitamente bom e amoroso. E que tem tudo a ver com a nossa doutrina também, né? Deus foi concebido como pessoal ou impessoal. No pensamento monoteísta, Deus é o ser supremo e principal foco de fé, que é uma outra palavra muito importante para nós e que hoje à noite nós vamos falar alguma coisa a respeito também, dentro à luz do Espiritismo, como a gente viu no nosso objetivo geral. Para muitas religiões baseadas no cristianismo, né, ou que tem o Cristo como o cerne do seu entendimento, da sua fé e da sua crença, né, Jesus também é considerado uma forma de definir Deus, porque ele foi o próprio Deus encarnado na concepção dessas religiões. Então, também é uma outra possibilidade de se entender Deus para algumas pessoas. E para nós, a fonte, né, inesgotável e de uma clareza, né, de um conhecimento amplo e muito, muito acessível é o Livro dos Espíritos, né, que cada vez mais, todas as vezes que eu abro para ler, fico maravilhado e começo a achar ainda mais definições perfeitas nas respostas das perguntas que eu sempre tenho, né? Então, no Livro dos Espíritos, quando a gente falou lá atrás da inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, essa resposta está na primeira pergunta, né? Kardec perguntou: o que é Deus? Desculpa. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está aí. Por muito tempo, eu me ative e me mantive preso a essa definição. É bonito, né? Quando alguém te pergunta: você é espírita? Sou espírita. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Já é um bom começo, né? Já é um bom começo. E aí, você continua a leitura e a pergunta e vai linkando as respostas para você ir ampliando essa concepção de inteligência suprema e causa primária, né?
Na segunda pergunta, talvez porque ele pergunte sobre o infinito, talvez você leu a primeira que pergunta sobre Deus, você fala, Deus tá encerrado na primeira pergunta. E aí ele pergunta, o que se deve entender por infinito? E os espíritos respondem, o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. Ou seja, Deus. Para nós, até o momento, na nossa limitada concepção e entendimento das coisas, Deus, né? E aí você vai para a terceira, onde ele linka Deus e o infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Né? É aquela pergunta assim que divaga, né? Que abstrata, né? Intangível, né? É quase uma pergunta de uma criança, né? Pai, mãe, Deus é infinito? Ou o infinito é Deus? Né? E a espiritualidade, mais uma vez, né, nos presenteia com a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. E aí você vai, se você pudesse, à medida que as perguntas foram sendo feitas, e pensando num gráfico de Deus, ele vai só se distanciando, ele vai só crescendo, ele vai só aumentando, né? A gente vai entendendo menos, mas imaginando mais. Eu achava que ele estava aqui e ele está ali e está bem além do que eu consigo compreender, né? E aí tem uma outra observação. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Ou seja, a forma de perceber o infinito ela é pessoal, ela é subjetiva, né? Vamos pensar assim, o nível com que cada um de nós consegue viajar numa pergunta tão abstrata como essa, ele é diferente. Né? Por isso que existe essa definição incompleta, porque o que é para mim não é exatamente para o Ayrton, não é para a Marisa, não é, né? Então a gente continua. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida, o infinito, por outra que também não está conhecido, Deus. Então nós não temos dimensão do que é infinito e nem do que é Deus. Se você associar Deus e o infinito, por mais que pareça claro, a definição ainda está incompleta. Olha que beleza isso, né? Maravilhoso. E aí, o nosso querido Leon Denis, né, no livro Depois da Morte, nos traz uma forma de entender o que é Deus. Ele é criação de si próprio, de onde todas as coisas saíram. Ele está nelas e as desenvolve. Nenhum mortal jamais o viu, mas ele a todos observa. Ou seja, quando Jesus nos disse, Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Né? É porque nós somos parte, criação e parte desse Deus infinito. Tá? E ainda, para resumir, tanto quanto podemos, tudo o que pensamos referente a Deus, diremos que Ele é a vida. Estamos aqui encarnados, né? Evoluindo e progredindo. A razão. Nós precisamos da consciência, do entendimento para progredir dentro dessa nossa vida. E a consciência em sua plenitude. Ou seja, vida, razão, consciência. Se todos nós carregamos essas possibilidades, esses atributos, realmente Deus está em nós. É a causa eternamente operante de tudo o que existe. Ou seja,
Aí vem o nosso entendimento sobre espíritos imortais, encarnações sucessivas, experiências frequentes e constantes, para que possamos aprender um pouco sobre todos os aspectos que estão envolvidos na nossa evolução. E ainda, aí ele arremata, ele faz né? Querer definir Deus seria circunscrevê-lo, limitar, né? Colocar bordas e barreiras em torno dele e dessa forma praticamente negá-lo, né? Se você acha que é infinito, mas não sabe o que é infinito, né? Mas precisa achar uma definição que delimite até onde Deus vai, né? Você está automaticamente dizendo que ele não é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas e que ele não é infinito. Porque se nós, na nossa humildade, queremos definir aonde termina Deus, nós já estamos praticamente negando tudo aquilo que conceituava Deus anteriormente. Ou seja, nós precisamos ter paciência. Em algum momento da nossa evolução, nós vamos entender isso melhor. Nós estávamos falando agora há pouco sobre o livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e como a programação tem transcorrido perfeitamente desde 500 anos atrás e ainda não chegou a ser, né, a pátria do Evangelho. A gente está a caminho. Pode falar. Tem uma aluna que quer fazer uma pergunta aqui para você, se você passar para outro item. A Diana está perguntando, ela disse que foi criada na Igreja Católica, na qual Deus e Jesus são as mesmas pessoas. Eu ficava confusa com o que eles chamam de Santíssima Trindade. Tem como explicar isso na doutrina espírita? Então, a gente pode sim achar elementos para explicar a Santíssima Trindade, mas não como três coisas separadas, né? Porque nós temos o Deus, o nosso Pai Supremo, e sabemos que Jesus é um espírito perfeito, né? Muito evoluído, além do que nós conseguimos perceber, e que encarnou por aquele período de tempo para trazer ensinamento e ampliar o conhecimento num momento em que a humanidade, em que aqueles povos ali que conviveram com ele estavam um pouco mais aptos a receber a mensagem, né? Mas enquanto na Igreja Católica nós fazemos essa separação de Pai, Filho e Espírito Santo, né, nós podemos dizer que, na minha concepção, que o Jesus é mais um Espírito Filho de Deus que foi enviado e que toda a bagagem que ele nos trouxe, né, toda a persuasão, toda a influência que ele exerceu sobre nós e exerce até hoje, seria essa ação contínua do que outras religiões consideram como o Espírito Santo. Só que na concepção espírita, eu diria que hoje você não tem apenas Jesus, você tem Jesus e uma série de trabalhadores diretamente subordinados a ele que estão constantemente operando nesse projeto divino que nós acabamos de falar aqui, ó, definido como a causa eternamente operante de tudo que existe. Acho que é mais ou menos por aí, tá? Então vamos lá. Depois pergunta se responde para ela, senão ela me chama particularmente e a gente discute mais a fundo a respeito disso. Na pergunta número 4, tá? Dando continuidade, nós entramos na questão da existência de Deus e como provar
a existência de Deus. Então a pergunta diz: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa é uma pergunta que frequentemente você ouve daquele seu amigo que é cético, que é ateu, que acha que tudo na vida dá errado e que Deus não pode ser justo a ponto de fazer uns serem, né, tão bem-sucedidos e outros sofrerem tanto. Né? Então, como é que eu vou enxergar Deus? Onde que eu vou enxergar a prova desse Deus, se ele existe realmente? Né? Num axioma, ou seja, numa definição, num conceito que nós aplicamos às nossas ciências. Como a ciência se desenvolve? Né? Todo resultado depende de um processo. Não há efeito sem uma causa. O problema, a diferença grande é que a ciência ela tende a comprovar tudo que está visível, palpável, tangível. Né? Hoje não mais como antigamente, nós já temos uma série de novas possibilidades na atualidade, mas por um longo tempo só se conseguia aceitar um determinado fato se a gente pudesse, por A mais B, comprovar que que A mais B foi a causa daquele efeito. Tá? A questão aqui é, por que para a ciência nós podemos aplicar esse axioma, esse raciocínio, né? E não podemos aplicar para outras questões, como por exemplo a existência de Deus, simplesmente porque a gente não consegue enxergar ou tocar ou palpar ou apalpar isso, né? Então ele fala: procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Porque tudo aquilo que eu consigo olhar para ali e falar assim, isso acontece por isso. O resultado dessa reação é esse aqui. Né? Aquilo ali existe porque um engenheiro ou um arquiteto projetaram e foi possível ser construído. Né? Agora, e as coisas para as quais nós olhamos e não tem uma explicação lógica ou tangível por trás? É o que a espiritualidade está dizendo. O que você não incluir no pacote do não é efeito sem causa, atribui a Deus. Porque tem que ter, não existe à toa, não pode surgir do nada. Né? E aí... Quem botou aquela água toda ali que chama aquilo de oceano? Exatamente. 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 Basta nós querermos enxergar a perfeição das coisas. Né? Se você não quiser atribuir a perfeição que te comove ou que te instiga internamente consigo mesmo a Deus, pelo menos considere e aproveite e desfrute dessa perfeição internamente, pessoalmente. Em algum momento, um desses fatores vai te fazer crer que Deus está por trás daquilo. Né? E aí, ele começa a entrar na questão da crença. Só dizer que Diana agradeceu a Rafael pela resposta. Um prazer. Para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Porque se você, para o que você não consegue explicar, a existência, você não quiser atribuir a Deus, você está falando basicamente que isso simplesmente apareceu do nada. Né? E o nada, né, não existe. Como do nada podem surgir quaisquer coisas? Né? E aí... Na pergunta número 5, nós temos: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Porque isso é um fato. Mesmo o mais cético, mesmo aquele que de joelho diz não acreditar em Deus, em muitos momentos de apuro, soltou, né, ou proferiu o famoso: ai meu Deus, me ajuda.
né? Muitos deles, né? Então, esse instinto, esse sentimento inato que nós já trazemos enquanto criações do Pai dentro de nós, ele já pode nos dizer muita coisa a respeito do que nós vamos ou não vamos decidir a respeito de acreditar ou não em Deus, né? E a resposta da espiritualidade é direta, né? Que dedução se pode tirar desse sentimento instintivo? Simples. A dedução é: Deus existe. Né? Você sente isso porque Deus existe. Você é parte dele e ele está em você. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Né? A causa de nós, enquanto efeito, é a origem no nosso Pai maior. Tem um comentário aqui de Cláudia Gunst. Ela fala o seguinte, que acho que muitas vezes as pessoas colocam Deus dentro de um padrão de existência para poder transformá-lo em algo mais concreto e mais passível de erros, o que compensaria perfeitamente os nossos equívocos. Não fui eu. Deus deve haver cometido um erro me colocando nessa família, nesse emprego, nesse mundo. Claudinha, boa, Claudinha. Legal. É um outro sentimento instintivo no homem, né? Atribuir a outras questões, a outras causas, os nossos defeitos, né? Ou os nossos sofrimentos, né? Então vamos lá, continuando. Ainda sobre a existência de Deus. No livro O Grande Enigma, também de Leon Denis, nos capítulos 4 e 5, ele nos traz. Desconfigurou aqui, perdoem, ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler aqui. A questão de Deus é o mais grave de todos os problemas suspensos sobre nossas cabeças e cuja solução se liga de maneira restrita, imperiosa, ao problema do ser humano e do seu destino, ao problema da vida individual e da vida social. Exatamente o que a Cláudia acabou de comentar, né? O sofrimento, a angústia, as imperfeições que a gente encontra nas pessoas que às vezes nos cercam, né? Tudo isso é atribuído a um deslize de Deus ou a uma imperfeição ou uma injustiça de Deus, que não faz no frigir dos ovos, se nós ampliarmos a percepção das nossas vidas e das várias existências, nós vamos entender que é mais um capítulo, né? É mais um capítulo que a gente está aqui tentando corrigir. E ainda, o conhecimento da verdade sobre Deus, sobre o mundo e a vida é o que há de mais essencial, de mais necessário, porque é ele que nos sustenta, nos inspira e nos dirige, mesmo a nossa revelia. Ou seja, mesmo sem acreditar, né, os desígnios divinos e a programação feita espiritual para a nossa evolução enquanto espíritos imortais, ela vai continuar transcorrendo, né? Tomara que para esses que estão à revelia, né, pelo menos não se desviem para caminhos tortuosos e que possam complicar, trazer consequências piores para as encarnações futuras, né? A gente fala muitas vezes, né? Fulano não acredita em nada, fulano tinha esses problemas, fazia isso, fazia aquilo e tal, mas acabou entrando numa igreja. Ótimo! Ele não tinha que vir para o centro espírita. Não! Se tiver entrado na igreja e já começou a deixar de fazer coisa errada, já está ótimo. Já está bom demais. Deixa o centro espírita lá para frente, para a próxima vida, não tem problema, né? Já vai ser melhor para ele e para muita gente que está em torno. Pois é, né? Pois é, tinha que procurar a Marisa, né? Você quer falar mais alguma coisa? Então tá bom. Então vamos continuar.
Por favor. Ô, Rafa, eu só queria fazer um comentário. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem, ótimo. Gente? Eu só queria fazer um comentário. Dentre as frases de Jesus, ele lançou uma frase para os seus apóstolos, né, que naquela época as pessoas, quando viram aquelas curas, aquelas coisas milagrosas, né, ninguém sabia como ele poderia fazer aquilo. E uma vez ele mesmo nos disse, né, vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Ou seja, sabendo que existia a divindade dentro de nós, a nossa capacitação de nos tornarmos melhores. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que ele lança esse enigma, é um verdadeiro desafio para todos nós nos tornarmos melhores. Eu não sou Jesus, não tenho essa cristandade dele, mas um dia eu vou chegar lá, e chegaremos todos. Exato, não é mesmo? Exatamente. É isso aí. Obrigado. Nesse mesmo livro... Opa. Peraí, deixa eu ver aqui. Nesse mesmo livro, O Grande Enigma, no capítulo 6, sobre as leis universais, Leon Denis traz o seguinte raciocínio. Deus, e eu separei os três aqui porque eu achei de uma beleza enorme. Deus nos fala por todas as vozes do infinito. E fala, não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias. E particularmente eu adoro a Bíblia. Adoro a Bíblia. Né? Ali, tirando todas as questões humanas relacionadas à criação e ao estabelecimento do que está contido na Bíblia, né? Que são compatíveis com as nossas imperfeições também, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, sem dúvida. Então ele está falando que essa Bíblia, que por muito tempo, que foi escrita há séculos e que por muito tempo regiu a conduta, né, das sociedades, das pessoas, do que era correto ou do que se devia ou não devia ser feito, sob punição de ser castigado pelo Deus que há muito tempo nós já não mais entendemos ser daquela forma, né? Hoje, com a doutrina espírita principalmente, essa Bíblia, que é o código de conduta, ela está sendo escrita diariamente e de formas diferentes, particulares, individuais, por cada um de nós, né? E as condutas diárias que vão dizer qual o destino, qual o caminho que nós vamos definir para a nossa existência, né? E ele ainda fala, olha que beleza, Deus nos fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, né? Então aqui a importância, né, que frequentemente a gente ouve as pessoas mais instruídas, espiritualmente mais engajadas, sempre nos dizem, tira um tempinho, respira, concentra na sua mente, se conecta com o Pai, Ele está te ouvindo, sem desespero, né? Naquele momento de aflição, diminui a velocidade das coisas no seu dia a dia e medita. Quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. É só nesse momento que nós conseguimos entender e captar essa mensagem que Deus está nos enviando, né? Então, essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala. Ela não vem só para falar coisa boa, não, né? Nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura, da ascensão de nós mesmos. Quando nós cometemos ou estamos envolvidos em uma situação complicada, aparentemente difícil, né?
pandemia financeira, de trabalho, emocional, familiar, qualquer que seja, né? Ele está dizendo para nós ali, se acalma, tem um porquê e o melhor, tudo vai dar certo. Tudo vai ser superado. Já está sendo superado, né? E aí, no livro Conhecendo o Espiritismo, né, o Adenauer nos traz os atributos que damos a Deus são frutos da ideia que fazemos de nós mesmos. Olha que bacana isso, né? Então, se nós somos capazes de pensar daquela forma que Jesus colocou, vós sois deuses, podem fazer tudo que eu faço e muito mais, né? E compreendemos que somos criações, criaturas de Deus, ou seja, nós somos apenas uma ínfima parte dele, nós sabemos que nós sabemos da nossa grandeza e da grandeza ainda maior do nosso Pai. E aí a gente pode dimensionar, né? Ainda que incompletamente, a gente pode dar uma dimensão um pouco menos equivocada. Mas se olhar, né, como seres divinos já é uma grande coisa. Porque nessa hora, como você falou, né, da dor, da agonia, da frustração ou da privação, é que você lembra, bom, eu sou um ser divino. Se eu sou divino, estou vivendo isso, algum propósito tem. Assim como Jesus, quando veio, ser divino, que era muito maior que nós, passou o que passou por um propósito maior. Então, quando tudo está parecendo que está mesmo sendo destruído, pelo contrário, é aí que está renovando. É que a gente na hora só olha a destruição, mas exatamente. Não olha o que é que pode estar vindo disso aqui, já que esse Deus é grande, me ama e eu sou parte dele, filho, né? É curioso, eu tenho uma grande amiga no Brasil e a gente conversa bastante e ela tem uma mania muito grande, às vezes, de ver sempre o lado positivo, o lado negativo de tudo, né? Ela vê, às vezes ela até vê o lado positivo, mas depois de ver 2 ou 3 negativos, sempre assim, né? Aí, há um tempo, de tanto eu martelar na cabeça dela, hoje eu vejo que ela já consegue, né, começar o rol de reclamações pelo lado positivo. Já é um bom começo, né? E a verdade é que sempre existe um lado positivo. E a melhor parte é que se você não der importância para o lado negativo, que geralmente são coisas que você não vai conseguir resolver ou que não estão a seu alcance, né? Olha que lucro. Você só fica com o lado positivo, né? E aí depois de um dia, 2, você vai pensar e vai falar assim, ainda bem que aconteceu daquele jeito, né? Ou meio vazio ou meio cheio, exatamente. E aí ele finaliza, quanto mais evoluído é o espírito, melhor ele compreende Deus, né? Eu até vejo isso como uma questão muito natural, né? E que vai depender realmente do estágio em que cada um de nós se encontra, né? Agora, se você já se pelo menos enxerga como uma criatura filha de Deus, já é um ótimo começo, já vai ajudar demais a progredir nesse entendimento. Eu só queria que também a gente notasse a diferença, né? Melhor ele compreende Deus, não é melhor ele acredita. E acreditar vem o lado cego da história. Exato, né? Exato. Mas compreender, né? Acreditar não significa compreender. Se eu compreendo Deus, eu sou indulgente comigo. Exato. Senão eu vou me punir pela minha se martiriza, exatamente, né? E aí então, continuando com os atributos da divindade, no livro A Gênese, né, do nosso querido Kardec, nós temos aqui 6 atributos que são listados
para esse Deus que nós estamos tentando compreender cada vez mais, né? Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom, tá? Por quê? Ele é eterno porque, se tivesse tido um começo, teria saído do nada. E o nada a gente já viu que, né? Ou teria sido criado por um ser anterior, que estaria antes dele e seria mais Deus do que ele. Imagina, se um ser criou Deus, ele tem que estar numa categoria hierárquica superior, né? Então, por isso, ele é eterno. Não tem começo, né? E como nós vimos, ele é infinito, tá? Ele é imutável porque, se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não seriam estáveis. Não haveria estabilidade. Imagina só, você cria, né? Você cria o jogo e vai mudando as regras conforme o andamento das peças, né? Então, não se poderia chegar em estabilidade. E eu vejo ainda como podendo se tornar susceptível às injustiças, né? Ah, não, eu gosto mais da Marcinha, então agora eu vou fazer assim, né? O Ayrton, palestrante, um cara bacana, vai ter privilégio. Mas, por outro lado, né, não dá. A regra é única, a regra foi criada desde o início e nos foi dada a oportunidade de participar desse progresso, dessa evolução pessoal, individual, ao longo das encarnações. Ele é imaterial porque nós sabemos bem que a matéria se transforma, ela sofre influências diversas. Se ele fosse matéria, não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Então ele não pode ser material. Ele é único, essa é ótima, né? Porque se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem de poder na organização do universo. Imagina, deuses brigando, né, para ver quem dita essa ou aquela regra, né? Então não funcionaria muito bem, porque ia ter muita divergência. Pois é. Para isso, Deus criou os espíritos que estão nas categorias abaixo, os anjos, e aí ele subordina e deixa que eles se desentendem ou se entendem entre eles. Deve ter uma classe lá dos deuses. Ah, com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Né? Co-criadores em plano maior, exatamente. Que você, naquele dia você até falou sobre isso. Exatamente. Mas uma mínima divergência em algum momento deve ter acontecido. E ele é onipotente porque, se não houvesse, né, se não tivesse poder soberano, haveria algum ser mais ou tão poderoso quanto ele. E aí a gente já entraria nas outras categorias da unicidade, da imutabilidade, e interferiria nisso aí. E por fim, soberanamente justo e bom. Por quê? Diariamente, a sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores como nas maiores coisas, né? E é aí que está a dificuldade que muitas vezes nós temos de enxergar nas pequenas coisas a presença de Deus, né? Só quando o acontecimento é muito expressivo que a gente, ou positiva ou negativamente, que nós conseguimos atribuir a Deus. E não, né? As coisas mínimas estão ali. Os pequenos animais, uma flor que desabrocha no quintal da sua casa, o lírio, né? Exatamente.
Então, Deus é, além dos 6 atributos que nós acabamos de descrever, ele vai muito além disso, né? Gostou dos corações, Mar? Pois é, né? Então, Deus é onipresença, soberania, eternidade, justiça, simplicidade, liberdade, onipotência, onisciência, como nós já dissemos, santidade, infinitude, imutabilidade, verdade, unidade e amor. Né? Então nós podemos ir bem além daqueles 6 atributos que foram descritos ali no livro A Gênese e trazer de uma forma mais prática e até reconfortante, né? Para nos dar suporte, para nos fortalecer a fé, a crença de que Ele está olhando por nós e é a força operante eterna nas nossas vidas. E todas essas concepções nos possibilitam a desenvolver o que nós falamos lá atrás, a desenvolver a capacidade de ter fé. Né? Então, a fé ela está relacionada... Por que ter fé em alguma coisa? Porque de alguma maneira aquilo te faz bem, aquilo te traz alguma coisa positiva, aquilo te dá esperança, né? Então, nós então agora vamos tentar fazer uma análise dessa capacidade de compreender a fé. E antes disso, vale a pena nós tocarmos aqui, né? Nessas 3 definições, a de materialismo, a de espiritualismo e do espiritismo, que é uma evolução de formas de se conceber Deus ou a vida, né, ao longo da nossa trajetória enquanto seres humanos. O materialismo é uma filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito. Né? Na verdade, considera a inexistência de alguma coisa além da matéria. Nasceu, morreu, acabou. Né? Por muito tempo sofrendo várias vertentes, o materialismo preponderou em alguns casos. Até hoje você encontra pessoas que são materialistas, não acreditam que possa haver nada além da carne, né? Nada além desse momento que nós estamos vivendo atualmente. Um pouco mais adiante, né, a coisa amplia um pouco o panorama da percepção a respeito da vida. O espiritualismo admite a existência no homem de um outro elemento, chamado espírito ou alma, que continua a existir depois da morte. Tá? Então, existe essa possibilidade no caso do espiritualismo. E aí, finalmente, vem o espiritismo, para adicionar um terceiro ingrediente nessa receita. Né? Agora nós estamos falando de um sistema tridúo, que além do corpo e da alma, né, coloca entre os dois ali esse terceiro elemento que é o nosso perispírito. Tá? Então, sabe-se lá, pode acontecer, mais elementos vão sendo adicionados com a nossa evolução e com o passar do tempo. Né? No entanto, até hoje, o que nós temos e o que nós consideramos na doutrina espírita são esses 3 elementos. E aí, né, o nosso querido Kardec, e trazendo, codificando a doutrina, né, vai nos possibilitar a seguinte percepção. O espiritismo é uma doutrina filosófica também espiritualista. Tem espírito, né, tem algo além do corpo, mas que se diferencia das outras correntes filosóficas por ter características bem definidas, admitindo uma concepção tríplice do homem: espírito, perispírito e corpo físico.
Além disso, a sobrevivência do espírito como individualidade, a continuidade da responsabilidade individual, e essa é ótima e muito importante, que nós tenhamos sempre isso em mente. Ou seja, de uma existência para outra, você traz a bagagem e acerta as contas com as consequências do que você fez ou do que você provocou, produziu, né? Positiva ou negativamente. A progressividade do espírito dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, né? Nós já passamos por diversas formas, nós passamos pelos outros reinos até chegar hoje na condição de homens. E a moral espírita é a moral cristã. Fazer ao próximo aquilo que dele se deseja. Essa é a parte mais simples de tudo, né, gente? Fazer para o próximo só aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Essa é, né? Mas nós hoje somos versões melhoradas do que fomos, né, na encarnação passada. Olha aí o aspecto positivo de vários negativos que já largamos lá para trás, né? Então vamos ficar... É o nosso melhor momento, exatamente. Então Kardec, né, com a famosa frase, né, nos convida, dentro do Espiritismo, a compreender Deus, como a Marisa falou, né, e não a apenas acreditar, né? Então, no Espiritismo nós vamos ser convidados a praticar uma fé raciocinada. E aí Kardec, né, nos deixou a célebre frase: fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que é belíssima, né? E é uma frase que só nela está contida uma reflexão tão ampla, né, que dá para investir um tempo grande na discussão a respeito... Dá uma outra palestra, com certeza, né? Novamente, o Adenauer nos traz: a fé é um elemento importante, porém não essencial para a compreensão da existência de Deus, que foi o que a gente falou. Crer não necessariamente significa compreender Deus, né? Então, a fé é um elemento muito importante, porque crer é importante, mas não vai ser somente a fé que vai te possibilitar compreender Deus. Você tem que ampliar, você tem que ir além, né, e agregar mais elementos para conseguir compreender essa definição de Deus. O significado de se ter fé transcende a crença cega em algo dogmaticamente estabelecido, que anteriormente era imposto, né? E ai de quem não acreditasse, né? Eu acho que é por isso que sai do âmbito da crença para o âmbito da confiança. Eu confio em Deus, então, quando você confia em alguém, exatamente, você vai com aquela pessoa sem medo de ser feliz, né? Exatamente. E acreditar que a pessoa pode ser isso ou aquilo já... Adorei ter trazido a palavra confiança, né? Porque confiança é uma coisa que nos traz segurança, né? Então, além de ter fé e tentar compreender Deus, confiar em Deus, na certeza de que pai nenhum abandona os seus filhos, né? Pai nenhum quer o mal dos seus filhos. E se você confia nele como seu pai, como você confia em outras pessoas que estão no seu núcleo de convivência, né? Guardadas as proporções, né? Já é um ótimo começo. Já vai facilitar muito clarear, esclarecer essa percepção de Deus. Estamos quase, viu? No Espiritismo, a fé exige raciocínio, emoção, discernimento e lógica para a consciência da existência em Deus se estabelecer.
né? E é muito interessante, né, que independente da religião ou da crença, né, você vai perceber que sempre quem procura mais o estudo, né, e se aprofundar nos conhecimentos a respeito daquela doutrina ou de uma determinada religião, vai estar sempre mais tranquilo no aspecto de estabelecer a sua conexão pessoal com Deus, na sua firmeza em discutir a respeito, né? E hoje, com o Espiritismo, nós temos não só mais ou uma Bíblia ou um determinado livro de consulta, né? ou fonte de informação, nós temos uma série inesgotável de livros de todos os tipos. Olha que beleza aprender sobre Deus num romance, né? Então nós temos essas ferramentas e o Espiritismo, eu posso dizer que definitivamente na minha vida realmente me fez ler e ler e ler e ler, né? Porque para você falar sobre alguma coisa, elaborar uma exposição, um estudo, não é possível vir aqui para frente e simplesmente achar que vai falar, né, sobre imagina, vou falar sobre Deus hoje lá no KSSF. Ok, chego lá e falo. De forma alguma, né? E assim como todos os outros temas e assuntos abordados em quaisquer palestras, não só doutrinárias ou religiosas. A fé é raciocinada em bases lógicas, claras e emocionais. O Espiritismo difere de religiões tradicionais, não quer dizer que é melhor ou pior, ok? Que isso fique bem claro. Que incutem, ou seja, que atribuem, que apresentam o medo e a culpa como artifício de dominação e orientação de conduta. E essa não é porque eu sou espírita, né? Mas é a parte que eu mais gosto quando alguém me pergunta assim: o que tem que fazer para ser espírita? Né? Se você é espírita, você tem que fazer o quê? Né? Ao contrário, o espiritismo... Eu já vou falar o que eu respondo, tá? Só um minuto. Ao contrário, o espiritismo liberta pelos esclarecimentos sobre as leis naturais e nossa situação no processo evolutivo do ser. Cada um é responsável pelos seus atos. E a minha resposta é: no espiritismo você pode fazer o que você quiser. Olha que beleza. Faça o que você quiser. Porém, contudo e todavia, saiba que você terá consequências e responsabilidades sobre as suas ações. Se você estiver tranquilo quanto a assumir o que você fez, em qualquer escala, nível ou momento da sua evolução, faça o que você quiser. Não tem problema. É ótimo. Ninguém vai lhe impedir, né? Você não precisa ficar com aquele medo de estar fazendo ou não uma determinada coisa e de alguém estar te vendo. Só Deus está te vendo. Tá sozinho? Não tem ninguém? Não tá sozinho, né? Começa por aí, né? Então, nós... E nós falamos agora, né? E o Ronaldo comentou a respeito da lei de destruição, que é uma das leis naturais, e que é o próximo capítulo dessa lei, dessa aula de hoje, que seria Deus e as leis de Deus, né? Olha a lei de destruição sob um aspecto positivo. Destruição é uma palavra que naturalmente conota negatividade, resultados, né, desastrosos, ruins, né? Mas a lei de destruição é uma lei de Deus, é uma lei natural, e muitas vezes nós precisamos nos destruir para renovar. E isso tem a ver com isso aqui. Faz o que você quiser. Mas está difícil demais desse jeito, eu vou me prejudicar muito andando corretamente. Que seja feita a vontade do Pai. Prejudique-se sem afetar ou prejudicar outras pessoas e assuma, porque hoje o prejuízo que você tem, você causou em algum outro momento para outra pessoa. Então assume, né? E aí então, para finalizar, o que eu queria dizer é isso,
que essa aula geralmente ela é um combo Deus e as leis de Deus, né? Que em 1h30, 2 é impossível de se falar, e que eu trouxe hoje aqui só essa introdução inicial, esse começo aqui para... Eu posso fazer perfeitamente. Eu tenho até a meia-noite hoje livre. Não, hoje não. Em Na outro... próxima quarta, Humberto vai fazer os 3 reinos e aí depois você vem com as leis de Deus. Podemos, perfeitamente. Será um prazer. Viu? O schedule. A Marisa é uma excelente... Ela já laça em público. Porque não tem como escapulir. Tá vendo? Já tá gravado. Então, daqui 2 semanas eu tô de volta com as leis. Tá? E aí, só para listar e mencionar para todos se prepararem para o que vem após esse conteúdo de hoje, né? As 10 leis morais, as leis de Deus, a lei de adoração, a lei do trabalho, e observem a sequência, tá? Que não é à toa que é dessa maneira. A lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e o fechamento, a cereja do bolo, justiça, amor e caridade. Né? Então esse é o pacote. Né? Entrou nessa sequência aqui, seguiu bonitinho aqui dentro, tá caminhando bem. Viu? É simples, é bem simples. Tá? Exatamente. Isso é um ótimo exercício. Né? Tô passando por isso hoje. Que lei que eu transgredi ou que lei que eu estou me enquadrando perfeitamente dentro dela também. Ao lado positivo, não vamos esquecer. Né? E assim, eu agradeço imensamente e desejo a todos uma boa noite. Que Deus abençoe imensamente cada um. Uma boa noite de sono, de descanso e de trabalho junto da espiritualidade. Amém.